Enfim, eu acho que a gente tem que serenar as coisas, né? Fazer de forma paulatina e agregar. O que é importante? É a gente estar unificado no final, porque nós vamos enfrentar uma coisa que não vai ser fácil nem pequena, que é a eleição de 26. Dá para ver como é que a extrema-direita está agindo, a forma como eles nos atacam, as fake news, as articulações que tem. Então, nós vamos ter um processo que vai ser duro. O nível está, às vezes, subterrâneo, né? Nossa, subterrâneo. Nós falamos de arcabouço fiscal. Qual é a sua opinião? Lá atrás, na discussão do arcabouço, eu fiz críticas, porque eu achava que dava um limite muito pequeno para as despesas, né? Tinha a correlação com a receita, que eu achei uma coisa inteligente, mas fixava em 2,5% o crescimento da despesa. E isso, obviamente, tem impacto, né? Mas foi uma discussão, o Congresso aprovou majoritariamente, foi uma posição de governo, vida que segue. Nós vamos ter que administrar agora, porque vai ter que ter contingenciamento. Bloqueio, né? Uhum. Então, deve ter bloqueio logo aí, no mês de abril, para não deixar passar o teto dele. Bem, senhoras e senhores, meus únicos patrões, de repente você está aí do outro lado dizendo: o Cajuru até agora só está agradando a ministra. Entrevista não é assim. Entrevista você pergunta absolutamente e a resposta, porque a estrela de uma entrevista é a entrevistada, perfeito? Então aqui, para todos vocês, eu vou entrar num campo onde a ministra pensa totalmente diferente de mim. Nós brigamos absolutamente democraticamente. Em nenhum momento eu a desqualifiquei, nem tenho motivos para isso, e nem ela a mim por pensar diferente dela sobre um tema chamado fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes, passando o mandato de 4 para 5 anos a partir de 2030 e as eleições se alinharem a cada 5 anos e acabar essa farra de eleição a cada 2 anos. A ministra pensa diferente e fique à vontade, por quê? Primeiro, eu penso que o Estatuto da Reeleição é uma coisa que possibilita as pessoas avaliarem quem está no comando e quem está fazendo o serviço. Então, se quem está fazendo o serviço está bem, tem direito a continuar, porque 4 anos são muito pouco, mas 5 também são. É difícil você fazer um mandato que realmente tenha impacto, que mude, que faça um curso da história diferente só em 5 anos. Acho que ter 8 anos, ter a reeleição é importante por isso, você criar uma tendência num programa. Vou te dar exemplo. Por exemplo, quando o Lula foi eleito, nós não tínhamos nenhum programa sistêmico grande para tirar o povo da miséria. As crianças morriam de fome, né? Assim, cada 5 horas uma criança morria de fome, de desnutrição no país. Isso era uma tristeza, fazia parte da paisagem. Então a pobreza existe, tudo bem, a gente faz lá, ajuda um pouquinho, mas não. Ele ousou criar um programa, que foi o Bolsa Família, que foi um programa que atingiu muita gente. Não era um programa pequenininho, era um programa... E mudou a realidade de muita gente. E esse programa ficou 4 anos, aí ele reelegeu, ficou mais 4, ele consolidou um programa. Depois veio a Dilma com mais 4, né? Daí teve o golpe, saiu. Mas veja a importância. Quem veio depois, esse programa foi muito bom. Quem veio depois não conseguiu tirar o programa. Mudou o nome, mas não tirou o programa, certo? Então, eu acho que a gente precisa ter isso para ter continuidade. Acho muito 10 anos de mandato para o senador. Ainda podendo reeleger, acho demais. E deputado também, 5 anos com reeleição. Porque aí é o seguinte, só não tem reeleição para o executivo, para o deputado e para o senador é aberta, né? Todo mundo se reelege. Então eu acho muito. Se a gente quisesse fazer uma coisa que tivesse renovação, talvez também ter limite de mandatos para o legislativo. Eu penso assim também. Eu nunca discuti isso no partido, tá? Então eu estou dando a minha opinião aqui. A gente tem que fazer uma discussão com a bancada, com o partido, para pensar melhor. Mas talvez a gente teria que ver melhor isso, como é que a gente faz então na política, né? Então queria dizer que acho muito isso. E na questão de coincidência da eleição, eu já pensei muito também, porque poderia ser uma economia processual, né? Sim. O problema é que são discussões diferentes. Quando você vai na discussão de prefeito, você vai na municipal, você vai na discussão ali da onde a pessoa mora, é a minha rua, é o meu bairro, é o meu posto de saúde, é a lâmpada da rua que não está boa, é o ônibus que não chega, não sei o quê. Quando você discute o Brasil, você está discutindo os grandes temas. Qual é a linha da economia que eu quero? Para onde que esse país vai? É do desenvolvimento? É de botar dinheiro para gerar emprego? Sabe? É de colocar as empresas para funcionarem, para melhorar a vida do país? É outro debate. Então eu penso que se a gente juntar, um desses debates vai
Eu acho que esse grandão aqui vai... Né? É o que eu penso. Mas eu acho que tem que debater. Eu sou a favor que abra o debate. Acho que é bom a sociedade participar, o eleitor, né, participar. É ele que vai lá de cada 2 anos para a urna. Tem que participar. Bom, você, na verdade, está sendo a segunda personalidade do PT que eu estou conversando, debatendo esse assunto. Eu conversei com o presidente Lula em um jantar onde estava o ministro Lewandowski, o Otto Alencar, o Jacques Wagner, o Rui Costa, a Leila do vôlei, eu e a minha esposa. E aí o presidente falou assim: Cajuru, você já foi agraciado com o título que o presidente Rodrigo Pacheco colocou de PEC Cajuru. Então não tá bom para você isso não? Eu falei, presidente, não, mas eu continuo com o pensamento. Ele falou, Cajuru, por que você não muda de 5 para 6 anos? Aí eu te pergunto, 6 anos seria um tempo ideal ou você ainda acha que o tempo ideal é 8? Eu não sei te avaliar nisso, né? Eu acho que como está, eu prefiro, porque tem essa coisa do Instituto da Reeleição de você também ser avaliado pelo que você fez. Ou não, ou sair. Bolsonaro perdeu. Estava sentado na cadeira de presidente da República. Geralmente o pessoal diz a tendência é reeleger. Não só porque está com a máquina, mas porque a pessoa tem que fazer, entrega as pessoas, o povo que entrega. Então, se é um bom prefeito, se é um bom governador, se é um bom presidente, fez entregas, vamos deixar ele ficar mais um tempo. Eu gosto do Instituto da Reeleição. Entendeu? Você concorda com a declaração do Lula de que para você perder uma reeleição, no caso, que ele vai, naturalmente, quem está achando o contrário sobre a saúde, cuidado, que pode dar o contrário. Eu brinco com o Lula, você do jeito que está, vai morrer de parto aos 120 anos. Ele disse que vai até os 120. E ele fala isso, mas ele adora essa frase, do parto, de morrer de parto. E ele declarou o seguinte, o sujeito com o governo na mão perder uma reeleição é porque ele é muito ruim de serviço. Você concorda com essa frase? Eu concordo, concordo. Por isso que a gente tem que ser bem bom de serviço aqui para ganhar o governo de novo. Eu concordo, porque você tem os mecanismos, né? Você tem a estrutura, você tem como fazer a política pública, você tem como fazer a entrega. Então, eu acho que tem que ser muito ruim mesmo para perder uma eleição. Sim. Eu vou contar agora para a ministra Gleice Hoffmann, vocês aí do outro lado já sabem, todo domingo o nosso Pode Cá Liberados, eu já tive a oportunidade de conversar isso com senadores parlamentares governistas e também oposicionistas. Eu tenho uma boa relação, faço jantares semanais na minha casa e convivo muito bem com outros senadores bolsonaristas. E aqui eu te dou o exemplo de que você não vai ter nenhuma decepção quando for dialogar, por exemplo, com o general Hamilton Mourão, nível lá em cima, elevado, uma Tereza Cristina, um Eduardo Gomes, perfeito? E aqui eu tenho mais exemplos, mas eu te pergunto, os mais radicais, a ministra Gleice Hoffmann vai tentar o diálogo ou não? Com os mais radicais, não. Eu tinha um ditado que a minha avó dizia assim, você não gaste vela com santo ruim, minha filha. Vai perder tempo. Entendeu? Então, se eu não vou convencer, vou tratar bem, obviamente, respeitar, porque eu não trato ninguém mal. Agora, com quem é da conversa, mesmo sendo oposição, eu vou procurar dialogar, para ver se a gente pode encontrar convergência. E sei que o governo já tem feito isso. Vocês têm feito um trabalho no Senado, vocês têm ajudado demais nosso líder do governo, Jacques, mesmo Randolph, de aproximar algumas pessoas. Sim. E tem votações que foram importantes para o governo, que pessoas que são do campo de lá votaram conosco. A gente tem que reconhecer isso, né? Então, acho que isso pode... Não vão votar sempre, não vão concordar sempre, mas tem temas que podem concordar, então a gente tem que buscar. Agora, com aqueles que gritam, com aqueles que agridem, com aqueles que... Aí não tem diálogo, né, senadora? Aí não adianta você gastar tempo. Realmente você tem toda razão em relação a isso. Na Câmara, para você, ministra, o relacionamento agora com o novo presidente, porque eu tenho uma opinião, e nem quero perguntar a sua de forma alguma, é a minha, pessoal, eu tenho pavor de um nome chamado Arthur Lira. Para mim, um chantagista que transformou o Bolsonaro em um refém, e ele aceitou ser refém, e teve a dificuldade com o Lula, porque ele viu que com o Lula é diferente. Mas esse novo presidente, ele tem me causado boas impressões, principalmente em função de tudo o que o Davi Alcolumbre, que é meu amigo pessoal, ele, a esposa dele, a Liana, me falam. O Davi já teve com ele 10 jantares, 10 encontros. Você acha que nós vamos ter, a partir de agora,
nesse momento em que você assume a articulação política do governo, uma relação melhor entre Câmara e Senado? Porque lá atrás foi uma tristeza, meu Deus. Não, eu espero que sim. Aliás, assim, já é visível, né, a relação tanto do deputado Hugo Mota com o senador Alcolumbre, entre eles, a forma como convivem, que se articulam, enfim. Eu acho, e é muito importante, né, porque as duas casas têm que ir mais ou menos juntas, né, para a gente resolver os problemas do país. Eu tenho, assim, uma boa relação com o deputado Hugo Mota, eu respeito muito. A gente fez o acordo para apoiá-lo na casa, né? Podíamos ter apoiado, até no início tinha o nome da candidatura do deputado Antônio Brito, que era do PSD, um grande amigo, companheiro, que a gente iria apoiar, mas dependeria do PT a decisão de ter a disputa na casa. Então nós avaliamos, nós vamos dizer, então, aí ficariam dois campos disputando. O que sobraria disso num colégio eleitoral que já é fechado? Um ia ganhar do outro de poucos votos, como é que a gente recomporia as relações? Então nós conversamos muito e resolvemos apoiar o deputado Hugo Mota, acho que foi correto isso. Foi acerto. A gente tem agora as composições das comissões, as pautas, negociação. Ele é uma pessoa que tem, assim, uma tranquilidade na condução, né? Então eu acho que a gente tem tudo para acertar. E vai caber também agora do Executivo essa relação, né, de lealdade, relação de franqueza, de respeito com as duas casas e principalmente com os presidentes, com o Hugo e com o Davi. Eu já tive com eles e, assim, foi um encontro muito positivo.